Há quase um mês, a Winworld ganhou não apenas uma newsroom, por onde a gente já está compartilhando todos os dias a nossa cultura de curiosidade, né, por assuntos inspiradores, primeiro nas nossas pequenas reportagens, as short stories, e logo em artigos de fundo e outros formatos, como também chegamos a esse 4 de dezembro, literalmente ganhando voz. Então, chamo os meus co-hosts, Carlota Ribeiro Ferreira, o Rafael Lopes e a Benedita Sampaio Nunes. Que tal, pessoal? Animados para a nossa primeira reunião editorial? Super animados. Super. Pois é, porque a gente combinou, né? Aqui é tudo em on, para usar um jargão bem jornalístico, não tem nada em off, é para ficar para os registros on the record mesmo. E eu falei 4 de dezembro, Carlota, hoje não é um dia especial só pelo lançamento do nosso programa, né? Não, exato. Hoje é um dia muito especial porque é também o aniversário da Winworld. E a Winworld já faz hoje 13 anos e, portanto, eu já levo mais 13 anos em cima do que tinha há 13 anos atrás. Mas, de facto, tem sido aqui uma jornada absolutamente feliz e muito mágica porque temos tido, de facto, um privilégio incrível de crescer num âmbito de equipas extraordinárias. Não só a equipa que está aqui agora reunida, a Natália, a Benedita, o Rafa, como aquela que está nos escritórios e nos projetos, como todos aqueles que passaram, como os sócios da Winworld. Enfim, tem sido, de facto, aqui um crescimento de pessoas muito vivo e muito rico. Pronto. E eu acho que tudo isto só é possível porque as pessoas são elas próprias e, na realidade, nós acabamos por ser aquilo que todos somos, não é? E tem sido, de facto, extraordinário. A WIN nasce exatamente com uma missão, que é inspirar líderes e organizações para o futuro, e isto desde o momento zero. Como é que isto acontece diariamente e só para fazer a cola com o Newsroom e aqui com o programa novo que está no ar? Na realidade, os nossos dias são passados a investigar, a ler, a estudar, a ver vídeos, a descobrir novos oradores, novos pensadores, novos cientistas das mais variadas áreas, a organizar todo esse conhecimento e a transformá-lo em experiências de impacto. E por experiências de impacto são experiências de mídia que podem ter a forma de conferências, summit, workshops, encontros de quadros, encontros de liderança, retiros, etc., até coisas mais multimédia, como sejam programas de televisão, documentários, podcasts, etc. E, portanto, ao criar o Newsroom, nós não estamos a fazer mais do que abrir ao mundo a nossa cultura, estamos a tornar a nossa cultura viva. No caso do On The Records, é de facto aqui um encontro mensal aos dias 4, portanto agora fazemos também aqui um elogio ao dia 4 e no fundo a ideia é efetivamente trazer neste fórum ideias, temas que nos marcam e no fundo, e temas em que estamos curiosos e desejosos de trabalhar num futuro próximo. Portanto, é esta partilha que achamos interessante fazer com a nossa audiência, com o nosso público, com os nossos clientes, com todos os que nos seguem. Vamos a esses temas, então, vamos às nossas pautas do dia, porque a ideia aqui é sempre trazer um assunto que tem mais chamado nossa atenção, nossa curiosidade, e também aquele que é a nossa aposta para as próximas semanas de trabalho. Como a gente está numa virada de ciclo, ano novo na WIN, quase 2022 já, vamos olhar primeiro para o que trouxe a gente até aqui. Beni, o que mais chamou sua curiosidade nos últimos tempos? Então, várias coisas, como sempre, mas entre elas há um tema que eu queria trazer hoje para aqui, que é o tema dos pequenos hábitos e até dos micro-hábitos. Então, há várias pessoas que falam sobre isto, há vários livros sobre isto. Este é um deles, o Atomic Habits, do James Clear. Tiny Changes, Remarkable Results. E a questão é essa, que durante os confinamentos e esta pandemia eu tentei pôr em prática algum destes conselhos e destas formas de implementar hábitos e de facto realizei que nós somos mesmo a soma dos nossos hábitos, não é? O quão felizes estamos, se estamos a ter sucesso profissional ou não, se estamos em forma fisicamente e mentalmente ou não,
tudo isso tem a ver com os nossos hábitos. É tudo um resultado dos nossos hábitos do dia a dia. E, portanto, o James Clear partilha várias dicas sobre formação de hábitos, formação de bons hábitos e como largar maus hábitos. Uma das dicas que ele partilha é começar com um formato de hábito muito fácil, muito pequeno de implementar. A pessoa pensa sempre, a minha boa resolução para o ano novo é vou correr, não sei, 20 minutos todos os dias. Não, a pessoa começa por andar 5 minutos todos os dias, porque é uma coisa tão fácil que é impossível ela não ir fazê-lo. Não há uma boa desculpa para não ir andar 5 minutos, não é? E pronto, e portanto este é um tema que eu acho super importante, que eu acho que pode verdadeiramente mudar a vida das pessoas quando desenham a sua vida com pequenos hábitos. E tenho aqui mais uns livros, para além deste, sobre esta temática, para partilhar com toda a gente, que é o The Power of Habit, do Charles Duhigg, o Daily Rituals, How Artists Work, do Mason Curry, o Hooked, do Nir Eyal, e The Slight Edge, do Jeff Olson. São vários livros que retratam esta temática. Ótimo, ótimo. E temática tem tudo a ver com a nossa saúde, a gente construir, né, uma rotina saudável, e acho que tem a ver com o seu tema também, né, Carlota? Tem. De facto, a saúde sempre foi assim uma grande paixão, sobretudo porque não só acredito como efetivamente nós hoje em dia vivemos, sobretudo nas sociedades ocidentais, vidas cada vez mais longas. Portanto, obviamente que tudo aquilo que de alguma maneira nós consigamos assumir, e esta dica dos pequenos hábitos que a Benedita trouxe é fundamental no tema da saúde de prevenção, que é tudo o que nós possamos assumir como nosso compromisso com a nossa saúde, ou seja, chamarmos a nós próprios à nossa equação de saúde, é absolutamente fundamental e fascinante. É claro que com a pandemia isto ganha outro patamar, ou outra consciência, digamos, pública, até porque de facto há aqui um tema de sistema imunitário, que é absolutamente crítico, e de sistema mental. Ou seja, basicamente, há aqui dois sistemas que têm que ser altamente trabalhados. E estes pequenos hábitos, seja de ler 5 páginas à noite, seja de facto de sair em caminhadas, é de facto um compromisso que eu acho que nós temos que ter nesta lógica e nesta filosofia de saúde preventiva. Depois, colado com isto, há de facto aqui onde é que acaba, onde é que começa e onde é que acaba o meu esquadrão de saúde, e termos esta visão ampla de saúde, ou seja, não só os nossos médicos claramente clínicos, o médico internista, o gastroenterologista, o nutricionista, o endocrinologista, etc. Na realidade, há outras figuras que são absolutamente fundamentais e que são apoios fundamentais na nossa saúde, nomeadamente um PT ou um professor de ginástica, um coach, enfim, pessoas que de facto, de alguma maneira, nos ajudam e de facto ter esta visão ampla de saúde e ser proativo nela tem sido de facto aqui um tema que temos estudado bastante e temos lido muito sobre isto, e há muitos artigos, e depois no fundo nós quando fizermos a publicação também podemos fazer essa partilha, porque desde apps que nos ajudam até a livros, até a artigos que foram publicados e que têm sido publicados, de facto tem aqui uma carga importante digamos, um território sem fim. Dizer. Você mencionou a pandemia, que com certeza nos trouxe o desafio também de estarmos distantes, de estarmos mais sozinhos. E, Rafa, teve um assunto relacionado a isso que chamou a sua atenção, né? Sim, o meu assunto está muito ligado não só à pandemia e os efeitos do isolamento social, como também à saúde, como a Carlota falou, que é sobre a economia da solidão. A solidão ela vem atingindo níveis epidêmicos. Tem um estudo da Comissão Europeia que mostra que, por exemplo, em 2035, há uma estimativa que na Espanha 1/3 das famílias vão ser famílias unipessoais. E com a pandemia, esses 2 últimos anos, e o isolamento social, todo esse processo e todo esse aumento da solidão ficou cada vez mais evidente. E a solidão, ela, quando não é desejada, ela tem efeitos muito negativos para a saúde. Você não só efeitos para a saúde mental, como para hormônios, pressão alta, aumenta os números de mortes prematuras.
E por conta disso, e por conta desse cenário, existe toda uma economia que surgiu, uma indústria que surgiu para dar respostas comerciais para combater essa solidão. Então, desde aluguéis de amigos, aluguéis de familiares, robôs cuidadores, enfim, já existe toda uma grande indústria lucrando e lucrando muito por conta da solidão das pessoas. E o que me chamou mais a atenção foi que uma grande parte do dia a dia das pessoas, que era o ambiente do trabalho, que era pelo menos as interações que a gente tinha no escritório, mesmo aquelas pessoas que a nível pessoal já viviam com um certo isolamento, no dia a dia você tinha algum tipo de interação. E hoje, com o trabalho remoto, com toda a tecnologia e desenvolvimento digital, que a gente conseguiu criar praticamente mundos virtuais à nossa medida para responder ao distanciamento social e às novas realidades, até mesmo do mundo corporativo, você perde grande parte do que era esse contato humano no seu dia a dia. Então, até que ponto as empresas não têm que estar mais atentas para, quando a gente pensar agora nessa nova realidade, nesse novo mundo que a gente está construindo e nessa nova forma de se estar na vida pessoal e na vida corporativa, o que a gente tem que ter em atenção para não nos transformarmos em pessoas sozinhas e distantes e perder o que é mais essencial e mais vital para a nossa vida enquanto seres humanos, que é o contato humano. Acho que, sem combinar os três assuntos, parece que a gente está falando da mesma coisa, né? E aí eu jogo para vocês, para a gente debater. Vocês acham, por exemplo, um gestor, uma empresa, na hora de pensar na saúde da sua equipe e combater a solidão, consegue começar por pequenos hábitos? Será que isso também vale para o mundo corporativo, em vez de fazer um grande plano, por exemplo? O que vocês acham? De certeza. Isto dos pequenos hábitos aplica-se às pessoas individualmente, pode-se aplicar a equipas também. Pode haver uma construção de uma cultura de equipa com pequenos hábitos. Por exemplo, acho que, não sei, antes de uma reunião de brainstorming, por exemplo, pode haver um hábito que a equipa faz sempre antes de um brainstorming, não sei, para estar mais relaxada, mais desprendida das ideias e dos projetos com que está ocupada, para conseguir sair um bocado do pensamento de caixa, não é? Do pensamento daquilo com que está ocupado e extravasar mais. Isso pode passar por um hábito, não sei, pode ser um exercício de respiração, pode ser um exercício de imaginação, todos fecham os olhos e há um caminho que é feito, não sei, mas certamente esta questão dos hábitos é totalmente aplicável e muito interessante a nível das equipas. Eu tinha uma grande frustração há 5 ou 6 ou 7 anos atrás, já não sei, mas de facto com os filhos e com os pequeninos, etc., eu que adoro ler e que sempre devorei revistas e livros, não tinha propriamente horário, podia estar sempre disponível para isso, comecei a ver os meus horários mais condicionados. E uma vez com a minha coach, ela estava-me a questionar: Carlota, mas porquê é que você agora não consegue ler tanto? E eu estava a dizer, pronto, o que era o meu horário, depois havia as semanas em que tinha produções, havia outras, e ela então ajudou-me a chegar a uma conclusão importante, que é, então por que não ter sempre uma revista e um livro na carteira? E assim, mesmo quando tem 5 minutos num café, ou a almoçar, ou à espera que alguém chegue para uma reunião, você consegue ser lembro para um artigo. E, entretanto, na realidade, se nós desconstruirmos, é uma pequena coisa, eu desde essa altura que nunca mais andei, eu já andava quase, sempre com livros e revistas, mas a partir daí começou a ser de facto uma prática e um hábito que é muito fácil. Então, relativamente à Carlota, nós já tínhamos falado disso, Carlota, numa das nossas conferências, acho que era com o Alain de Botton, que os médicos às tantas deveriam passar receitas não só de remédios, não é? de fármacos, mas também de dar um passeio depois do jantar, receitar um livro sobre, não sei, olha, tendo em conta a sua angústia, leia Sartre, ou leia Nietzsche, ou leia Kant, não é? Uhum. Ou leia um livro sobre os efeitos do stress no trabalho. E esta visão mais integrada do que é a saúde e de quais é que são as várias frentes da saúde. Não é só a medicina convencional, é também as medicinas mais alternativas e aquilo que não é considerado
medicina, mas é medicina. Você fazer pequenos hábitos e estabelecer pequenas metas te ajuda muito para você não se frustrar no caminho. Como a Benny falou, você dá importância para o processo e não para o resultado final. Então, eu acho que é até uma questão, como muitas vezes falo, você saber gerir as suas expectativas é um grande passo para você ter sucesso, porque se você vai fazendo pequenas coisas, mas sempre fazendo, a sensação de sucesso e a sensação de dever cumprido faz com que você queira continuar e faz com que esse hábito, faz com que essas pequenas ações virem um hábito. E aí, trazendo até essas pequenas coisas que a gente pode fazer e já até relacionando para o meu tema da solidão e algumas coisas que eu tenho observado e uns exemplos que eu achei interessante, muito por conta dessa epidemia da solidão, a gente já vê algumas coisas em empresas e em espaços de coworking, onde, por exemplo, eles reduziram os tamanhos dos corredores para obrigar, quando as pessoas agora voltarem a espaços físicos, elas tenham que cumprimentar umas às outras, porque senão fica extremamente sem graça você não dizer oi para uma pessoa que está tão perto de você. Ou então até essa tendência de espaços abertos em que as pessoas têm que dividir mesas de trabalho, as pessoas que antigamente às vezes não trocavam uma palavra e agora você está dentro de um mesmo espaço e você está dividindo uma mesma mesa e você dá um bom dia, uma boa tarde, você conhece para além daquele funcionário. Mas relativamente a esse pessoa, teu tema, né? Rafa, do contacto humano e do trabalho remoto, eu sou uma das pessoas que vê muitas vantagens do trabalho remoto. Eu também. Não só para o lado de quem está a trabalhar para a empresa, mas para o lado da empresa também. Nomeadamente, uma das vantagens é poder, tu como trabalhador, podes ter acesso a uma empresa que esteja do outro lado do mundo. Se calhar é uma empresa com a qual tu te revês muito e por estar do outro lado do mundo não seria possível trabalhar para essa empresa, mas com o trabalho remoto é possível. Pronto. Aliás, o que acontece agora com a E o mesmo ao contrário. e com a Natália, Exatamente, não é? exatamente, Isto não é exatamente. possível porque, de facto, aliás, até antes da Exato. pandemia nós já tínhamos o Rafa também em trabalho remoto. Sim, Mas há sim, é trabalho verdade. remoto. Há isso, mais a questão de... Há muitas pessoas que perdem, não sei, anos de vida no trânsito, não é? E mais a questão do trânsito, da poluição dos carros e não sei o quê. Portanto, eu vejo muitas vantagens do trabalho remoto. Mas uma das formas que eu acho que é interessante para combater essa falta de contacto humano é exatamente os coworks que estão cada vez mais a surgir, várias formas dinâmicas de coworks diferentes. Cada cowork tem a sua própria comunidade, então tu reveste mais numa comunidade de artistas, vais para um cowork mais artístico, vais para uma comunidade mais de empreendedores, mais talvez mais silenciosa, mais focada, vais para esse tipo de cowork. E nesse cowork estás a trabalhar remotamente para a tua empresa do outro lado do mundo, mas estás em contacto com pessoas. Que é do ponto de vista do desenvolvimento de uma cultura de empresa e no âmbito de lideranças de equipas e conexão entre pessoas da mesma equipa, é desafiante e as pessoas têm que ter... Nós já começámos a trabalhar de alguma maneira com este espírito em 2016 e fomos à Inglaterra fazer um curso exatamente sobre Portfolio Careers, que é saber manter uma cultura de equipa, mesmo que as pessoas não estejam necessariamente juntas ou estejam temporariamente juntas e cada uma tenha um bocadinho os seus estilos e etc. Mas efetivamente eu sei que é um dos maiores desafios que as empresas hoje em dia têm e, por exemplo, há de facto muita publicação ao longo destes 2 últimos anos, super, super valiosa, e ainda hoje saiu um artigo maravilhoso sobre da McKinsey sobre os desafios dos modelos híbridos, que vale a pena ver, porque eu acho que tem que haver aqui um ajustamento de todos para que haja de alguma maneira depois negócios que funcionem, portanto, mas sem dúvida, eu também acho que há muitos benefícios do trabalho remoto. Mas o que eu me pergunto é, por exemplo, a gente fala cada vez mais do papel e da importância que as empresas têm que ter na prevenção da saúde dos seus colaboradores e na manutenção e no estímulo à saúde dos seus colaboradores. E eu acho que dentro dos pacotes de benefícios que as empresas hoje em dia oferecem para os trabalhadores, algumas coisas podem ser repensadas, até mesmo visando esse trabalho remoto e visando o fato das pessoas estarem sozinhas em casa. Por exemplo,
o valor que era para cobrir um custo de transporte, hoje em dia pode cobrir o custo de uma pessoa que trabalha sozinha em casa remotamente, começar um hobby e fazer um esporte, entrar numa aula de cerâmica, numa aula de vôlei, enfim, tá numa interação social, não sei. Isso dando umas ideias assim meio... Mas eu acho que pode começar, porque, por exemplo, vários custos que antigamente estavam dentro de um plano de benefícios vantajosos para um colaborador, hoje em dia vai parar de existir. Então, podem ser novas necessidades, podem surgir, e eu acho que precisa um pouco desse olhar atento dessa parte das empresas. A gente preparou uma segunda rodada de temas, né? Que também está conversando muito Sim. com o que a gente já está conversando aqui. Então, falar de saúde, falar do meio empresarial, existe um caminho aí de transformar as empresas num veículo de saúde, né? Como é que é isso, Carlota? Traz esse assunto para a gente. Então, e agora, e voltamos aqui também ao tema da importância das pessoas estarem ligadas com as empresas, da cultura do envolvimento, do engagement, que tem sido tão comprometido numa série de frentes e que é tão importante. O que é que, de alguma maneira, se acredita, e nem é que se acredita, obviamente, há um valor das instituições e o papel das empresas é absolutamente crítico na vida das pessoas, até porque boa parte da vida das pessoas, fisicamente na empresa ou à distância, mas é relacionado com o trabalho. E, portanto, não podemos deixar de pensar, e estas ideias que o Rafa aqui falou também há pouco, e a Benedita na história dos pequenos hábitos e como é que nós também podemos usar a lógica dos pequenos hábitos para estruturar planos de ação com impacto e fazíveis e, como é que se diz, satisfatórios para todos, mas na realidade as empresas hoje em dia, e até devido ao crescimento de doenças mentais, etc., não podem não ser proativas nas áreas da saúde, ou seja, e há aqui toda uma nova área que começa a ganhar uma consolidação até do ponto de vista estratégico empresarial, que efetivamente é a parte toda da saúde dos colaboradores e os programas, e até que ponto é que as empresas podem e devem de alguma maneira instituir e sem ser invasivo estas culturas de saúde de todos. E este papel de porque é que é tão importante falarmos das empresas? Porque efetivamente as empresas são centros de influência para a vida de milhares, ou que sejam dezenas ou centenas ou milhares de colaboradores. E portanto tudo aquilo que de alguma maneira vem também proposto, obviamente que ressoa e influencia com um impacto grande. Agora, há que de alguma maneira aderir à modernidade dos tempos, aos desafios e termos verdadeiro conhecimento do que é que são os factos e as realidades neste âmbito e sermos criativos, ou seja, não ser só o seguro ou só ser a maratona da empresa, etc. Há inúmeras coisas que se podem fazer, sejam as salas de leitura, a abertura de espaços à intelectualidade. Aliás, há um tema de neuroplasticidade do cérebro ao longo da vida, sobretudo a partir dos 25, 30 anos, que tem que ser de facto trabalhado com muita seriedade. E portanto há todo aqui um papel que as empresas começam a desempenhar e que podem e devem, têm que estar conscientes e proativas neste âmbito, que é absolutamente fundamental. Há quem defenda, e saiu há 3 meses um artigo muito interessante na Forbes em que dizia que efetivamente as empresas, além de poderem progressivamente constituir-se como veículos de saúde pública por esta área e por esta zona de influência, a saúde ganha um papel tão importante que quase que deveríamos desconstruir os ESG e o H tem que sair fora do social, porque de facto é uma dimensão absolutamente crítica para o bem-estar de todos. E então que devíamos mesmo nas estratégias de responsabilidade das empresas, devíamos começar a falar de E, de Environment, S, de Social, H, de Health e G, de Governance, ESG. E, portanto, tudo isto está em grande reflexão e eu acho que é uma temática absolutamente fascinante na qual estou a investigar e estou a produzir um paper que espero fechá-lo agora em dezembro, mas de facto as empresas enquanto veículo de saúde pública é de facto fascinante, quer do ponto de vista da estratégia de saúde, até quer do ponto de vista de como é que grupos de saúde e empresas se podem ligar para construir essa estratégia e até agências criativas e até outras, porque de facto isto tem que ser feito, comunicado de uma forma diferente e ter uma amplitude de ação diferente daquilo que é o tradicional.
Vou até pegar um gancho para tentar jogar para a Beni agora, porque a Carlota falou do desafio de usar a criatividade, de achar novos caminhos. Não é simples assim, né, Benedita? Acho que seu tema tem a ver com isso. Não. E tem muitos bloqueios envolvidos, né? Sim, sim. Então, o tema que eu queria trazer, e olhando para a frente, não é, Natália, como você disse, é o tema da criatividade, que novamente é um tema que tem muitos ângulos, que tem muitas pessoas a falarem, mas que é um tema que eu adoro, até pelo papel que desempenho na Wingworld, de conceitual e de também criação de textos com a equipa, e portanto é sempre preciso pensar de forma criativa e há sempre, às vezes há bloqueios que aparecem, há medos que aparecem, e há um livro que eu li há pouco tempo que se chama Big Magic, da Elizabeth Gilbert. Portanto, ela é autora também do Eat, Pray, Love, ok? Aquele filme em que ela vai para 3 países encontrar-se um pouco melhor, pronto. Mas, e este Big Magic chama-se Creative Living Beyond Fear. E o tema da criatividade associado ao tema do medo, eu acho que tem... é um mundo, há imensa coisa para dizer. Ela começa neste livro e diz que a coragem é ir descobrir aqueles tesouros que nós já temos dentro de nós, só que temos um bloqueio em ir buscá-los, não é? E que a vida criativa é a vida que se dedica a ir encontrar os tesouros que já temos dentro de nós. E ela diz que, ela fala do medo, ela diz, eu posso falar do medo com alguma autoridade porque eu sempre tive medo. Portanto, ela, quando era miúda, tinha medo de pegar no telefone, tinha medo de brincar com outras crianças, tinha medo de atravessar a rua, tinha medo de ir para a escola, tinha medo de tudo. E, portanto, ela inventou uma forma de lidar com o medo, que é falar com o próprio medo. Portanto, ela diz assim, querido medo, a criatividade e eu vamos fazer uma viagem de carro. Sei que te vais juntar a nós, porque sempre o fazes. Mas que isto fique bem claro. A criatividade e eu somos quem vai tomar as decisões ao longo do caminho, somos nós que estamos ao volante e tu ficas sentado aí quieto e nem a música escolhes. Portanto, ela aceita o medo está ali, está sentadinho ali ao lado, mas está clarinho. Não, ele não guia. Ele vai sempre estar ali, não vale a pena imaginar uma viagem de carro com a criatividade sem o medo. O medo vai sempre lá estar, mas não está na posição do condutor. Está ela. Está a criadora, a pessoa criativa está ao volante com a sua criatividade. E ela diz também que, e isto é muito giro, nós somos receptores das ideias. Eu acho que isto é muito verdade. As ideias, elas estão aí a viajar entre nós, entre os seres humanos, e elas vão para as cabeças que estão mais abertas a recebê-las, não é? Portanto, há uma espécie de mindset, de estado de espírito que a pessoa tem que estar para uma ideia vir ter com ela. Por isso é que muitas vezes as melhores ideias vêm ter connosco quando estamos a cantar, a tomar banho, não é? Porque estamos relaxados, não estamos a pensar em nada e estamos numa espécie de zona descontraída em que as ideias conectam connosco. E, portanto, e ela diz, as ideias não têm um corpo material, têm consciência e têm vontade. E quando elas percebem que a pessoa à volta da qual elas estão a voar está fechada, elas vão para outra. Portanto, temos que estar com os receptores ligados e para acolher as ideias. E o mais estivermos divertidos com aquilo que estamos a fazer, mais o nosso canal de recepção de ideias vai estar aberto. Isto só para acrescentar há uma coisa, Rafa, desculpa, que de facto isto acaba por ser tão verdade e depois as pessoas às vezes perguntam. Em Portugal fala-se pouco de serendipity, eu não sei traduzir bem para português, mas de alguma maneira é essa capacidade de estar presente e de estar aberto. E realmente há coisas que, mas como é que isto aconteceu hoje? Eu li um livro e de repente já estou a aplicar uma ideia ou uma mensagem especial. E isso é muito giro, mas essa predisposição mental é fundamental.
Não, e nós temos canais das ideias. Houve uma entrevista do Alain Botton, desculpem, eu vou falar imenso do Alain Botton ao longo deste programa, até eu cá estar, porque pronto, eu acho o homem fascinante. E ele dizia, perguntavam como é que você é tão bom orador, onde é que você aprendeu a falar tão bem, que ele é super eloquente e a falar e muito pousado e é impossível não ouvi-lo do princípio ao fim. E ele dizia, então, eu concentro-me no facto de eu ser só um canal, eu sou só um mensageiro. Portanto, a mensagem está aqui, eu estruturei a mensagem e sou só um canal. Portanto, ele tira-se quase do palco, ele próprio, ou seja, vestindo este papel de instrumento apenas, a coisa corre muito bem. Eu acho esse assunto extremamente importante. Eu acho que essa coisa de associar o medo à fraqueza é muito maléfico para a gente enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Eu acho que se a gente perceber a força do medo e se aprender a aceitar o medo e viver com ele, como a Benny falou, caminhar com ele, a gente consegue transformar o medo numa força motivadora, positiva. Aliás, Rafinha, o Rafa é uma pessoa que normalmente tem medo de falar em público. Olhem só ele aqui. Pronto. Se jogou, está brilhando. E se você tivesse um avatar para falar por você, Rafa? Olha, falando de medo, esse assunto aí do avatar Vamos, próxima pauta. Um pouco de medo. Quando eu estava pesquisando e lendo sobre economia da solidão e lendo sobre várias coisas, eu me peguei e falei assim, bem, acho isso interessante para trazer como pauta do futuro. A gente tem falado muito sobre o mundo metaverso, né? Metaverso traduzindo para português, e o que vai ser esse novo capítulo da internet, né? O que é essa realidade virtual que vão criar, em que as pessoas vão interagir através de avatares e vão poder fazer tudo. Reuniões de trabalho, jogar, fazer compra, enfim, vão poder viver uma vida com outras pessoas, mas virtualmente. Mas por que eu trouxe esse assunto? Porque eu fiquei deparado com 2 exemplos de avatares no Brasil que me chamou muita atenção, que eu achei uma jogada muito inteligente de marca, e aí eu acho que vai ser, junto com esse surgimento e com agora do metaverso, realmente o futuro, não só de várias interações humanas, mas de como as marcas e principalmente as celebridades acabam sendo produtos por si só também, vão conversar com o seu público, com seus produtos, com os conteúdos que criam. E um dos avatares, que é o avatar foi o primeiro avatar virtual do Brasil, primeiro influencer de avatar virtual do Brasil, e hoje em dia é o maior do mundo, que é a Lu, do Magazine Luiza, que é um e-commerce, que surgiu para humanizar o processo de compra do e-commerce, meio que para ter uma cara associada quando as pessoas estavam tirando dúvidas, tentando comprar. Isso ainda em 2000 e pouco, quando o e-commerce estava ganhando força, principalmente no Brasil, que é um país que não era não tinha tanto acesso ao mundo digital e às tecnologias, assim como tem hoje em dia. E hoje em dia, a Lu do Magazine Luiza no Instagram, ela, por exemplo, tem 14 milhões de seguidores, é o maior avatar, mais influente do mundo. Ela faz, inclusive, conteúdo para outras marcas, ela ganhou uma personalidade própria. E eles falam que como esse processo de humanização desse avatar conseguiu fazer com que a Magazine Luiza aumentasse muito mais o seu público e incluísse muito mais a população brasileira nesse novo mundo digital de e-commerce. E isso me chamou a atenção, porque essa semana a gente tem uma personalidade brasileira, que é a Sabrina Sato, que é quase uma entidade brasileira que todo mundo ama no Brasil, apresentadora, musa do carnaval, a mulher é uma máquina. E só no Instagram ela tem mais de 30 milhões de seguidores, e ela lançou essa semana a Saquito, eu acho que é o nome, que vai ser o avatar influencer dela digital, com uma página no Instagram e no TikTok. E isso está sendo como uma extensão do branding do nome da Sabrina Sato. Ou seja, todo o racional por trás a Sabrina Sato, enquanto humana, tem uma agenda limitada, ela tem um tempo finito. Então, como é que ela pode conseguir atender todas as marcas e todo o público que quer conversar com ela? Ela criou um avatar
que vai ser uma influência digital, que vai conseguir dar vazão a várias áreas que ela, enquanto humana, não consegue. De repente, onde é que estão os limites do ser humano, se agora já esta Exato. extensão digital? E, inclusive, onde é que nós terminamos o dia, não é? Onde é que nós, de alguma maneira, descansamos? Melhor que nós terminamos enquanto pessoas, porque o Enquanto avatar vive pessoas. ad eterno, não é? Exatamente, até porque há aqui uma coisa que é super interessante e tem debatido hoje em dia imenso, que é esta parte da longevidade humana, que na realidade hoje em dia, por exemplo, eu tive um filho há 8 anos que nasce com uma esperança média de vida de 104 e, portanto, se eu tivesse hoje já estava com bastante mais, que é o potencial da finitude, o potencial e a beleza da finitude, que é na realidade aquilo que nos agarra, que nos constrói, que nos dá uma maneira, nos põe a viver o dia a dia, porque na realidade ele acaba. Mas é super interessante, eu acho que nós vivemos aqui numa era absolutamente fascinante. Olha, para um primeiro programa falamos, hein? É verdade. É Muito. verdade. Falamos. É uma característica bem forte na nossa equipe. Falar. Isso é muito bom. Com certeza quem está nos assistindo, nos ouvindo, está fervescendo de ideias. Então vamos, para finalizar, ajudá-los com dicas. Vamos tentar dar dicas rápidas. Pode ser um filme, um evento, algo para ler, que vá a fundo nesses temas que a gente conversou aqui hoje. Beni. Então, com esta conversa surgiu-me... Tinha outros preparados, mas isso fica para uma próxima. Surgiu-me este filme que eu acho que é super interessante e levanta imensas questões exatamente desta fronteira entre a tecnologia e o que nos torna humanos, que é o Ex Machina. É que não vi. Ex Machina. Não vi também. Ok. Também não. Então depois falamos. Boa. Rafa, tem uma dica? Olha, para ser bem sincero, aprendam a se desligar. Faça uma detox tecnológica, saia um pouco das redes sociais um tempo, reorganize suas prioridades, converse com as pessoas ao vivo, enfim, e depois volta. E volta com uma outra cabeça, sabendo que você é dono das tecnologias e não ao contrário. Eu acho que é a melhor dica de saúde mental hoje em dia, que pelo menos foi a dica que eu fiz agora nessa pandemia. Boa. Carlota. Eu tenho aqui uma coisa que às vezes nós lá está, e agora falando aqui um bocadinho dos pequenos hábitos e dos gostos intelectuais, nós obviamente temos uma sorte enorme porque lemos imenso e lemos imensos livros técnicos, mas é ótimo quando de repente nos calha um livro que não é técnico, não tem nada a ver com os trabalhos e projetos, mas que de alguma maneira nos consome e nos garante aquelas 10, 15, 20 páginas todas as noites. E eu estou aqui cheia de pena, e agora tenho que encontrar outro, porque estou a acabar um livro absolutamente maravilhoso e que eu acho que tu, Natália e Benedita, vocês vão adorar, que é de facto o livro On All Fronts, The Education of a Journalist, que é de facto uma profissão e uma que me encanta. E na realidade é a vida de uma correspondente nos maiores cenários de guerra e de conflito, e estou quase a acabar, portanto estou aqui desesperada que acho que hoje não vou ler, mas que tem sido assim uma companhia extraordinária fora das redes, que eu acho que isto que o Rafa está a dizer, que é o conseguir entrar num avião ou estar num consultório ou estar à espera de uma reunião sem ser, portanto, este é o livro agora, está sempre na minha carteira, tem a vantagem de ser pequenino, mas agora está quase a chegar ao fim, mas eu acho que termos sempre qualquer coisa física e presencial é bom. E depois, outra coisa, e a conta um pouco deste desligamento das redes sociais. Uma das coisas que eu incentivo imenso e que faço desde que os meus filhos são pequenos é de facto fazer-lhes assinaturas de revistas físicas. Não só é um momento em que eles todos os meses recebem um presente da mãe, não é? Mas que os mantém aqui ligados a uma realidade, e é bom agarrarem livro, é bom ler. Eu sei que há aqui um tema de consciência de papel, mas pronto, mas acho que de facto até há papéis que valem a pena. Há papéis que valem a pena, é isso mesmo, exato. Maravilhoso. Mas sim, dicas anotadas. E de facto, esse, se calhar, e até um bocadinho ligado com isto, a sugestão desse Commencement de Harvard feito pela Chimamanda Adichie, que é maravilhoso, e onde ela fala de tudo isto e da parte humana, das ligações, dos desafios, das linhas da coragem, das linhas da ética, das linhas da provocação, enfim, é muito, muito maravilhoso.
E você, Nath, verdade. como editora-chefe da Newsroom, qual a sua dica para todos nós em 2022? Olha, essa conversa toda me lembrou de uma fala de um psiquiatra brasileiro, o Dr. José Ângelo Gaiaça, já faleceu, e ele receitava, ele prescrevia como um hábito poderoso o pequeno hábito de respirar. Vocês falaram em caminhar, em pausar, vários exemplos. Respirar, a gente não para respirar. Quanto que isso não muda tudo? Tudo. É verdade, sim. Essa Isso é a minha também dica. pode ser tema de um próximas pautas, pode ser a respiração também. Tem muita coisa para Boa. dizer. Então, Tem muita nos coisa. preparemos para a próxima reunião. Por hoje é só. Pautas na mesa, dicas anotadas. Até a próxima, gente. Até a próxima. Obrigado.